todos, boa noite. Eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Agradecer muito a VetSmart, a Purina, pelo convite para falar para vocês hoje de um assunto super importante, que é quando a gente atende clientes, né, que são alérgicos a gatos e convivem com esse problema aí uma vida inteira, ou pessoas que nos perguntam se podem ter gatos mesmo tendo alergia, quais são as medidas que a gente recomendaria em relação aos gatos nesse sentido. Então, é um assunto que é um assunto médico, né, que as pessoas têm, os médicos alergistas ou alergologistas, né, lidam aí na rotina, mas o nosso papel aqui hoje vai ser discutir a implicação, né, da presença do gato na vida dessas pessoas, se realmente essas pessoas alérgicas podem ter gatos, e a gente vai ver algumas inovações que a Purina trouxe para a gente aí no último ano em relação a uma possibilidade nova aí de uma convivência muito melhor entre gatos e pessoas alérgicas. Afinal, gateiro, mesmo que alérgico, não deixa de ter gato, né? Então, o assunto é esse, né? Se as pessoas alérgicas podem ter gatos. E para a gente começar abordando esse assunto, é importante a gente entender o que é a alergia. Então, a alergia é uma resposta exagerada no sistema imunológico a uma substância estranha. Então, em qualquer momento da vida de uma pessoa, de um animal, o sistema imunológico pode passar a reconhecer um alérgeno, uma proteína como estranha, né? E produzir imunoglobulinas específicas, IgE, que vão estar prontas, né, ligadas aí a mastócitos, a basófilos, estar prontas para reagir novamente, né, reconhecer e reagir imunologicamente à presença desse alérgeno, para que a pessoa, então, ataque esse alérgeno, né? Então, é uma resposta de defesa do organismo. O que acontece é que isso pode acontecer em qualquer idade, mesmo que uma pessoa já esteja em contato com esse alérgeno a vida inteira, isso pode passar a acontecer de um momento para o outro. Mesmo pessoas, mesmo crianças, adultos podem passar a desenvolver alergia, apesar de ser mais comum o início do processo na infância e se perpetuando aí até o início da idade adulta, mas não existe uma idade específica, né? Pode acontecer durante a vida inteira. E é importante a gente saber que existe essa predisposição familiar, existe um maior número de casos em pessoas que tenham parentes alérgicos, porém, não impede, né, que pessoas que nunca tiveram alergia passem a desenvolver esse tipo de reação imunológica. Então, quando essa pessoa ou esse animal ele é sensibilizado, o que é ser sensibilizado? É ter essas imunoglobulinas já produzidas específicas a um alérgeno, né, que ele entrou em contato, então ele está preparado, né, esse organismo está preparado para reconhecer e atacar esse alérgeno numa próxima exposição. Ele começa, então, a desenvolver esses sintomas clínicos associados a esse ataque, a essa reação imunológica, toda vez que ele for exposto a esse alérgeno. Então, os sintomas, eles vêm do reconhecimento desse alérgeno de uma forma exagerada pelo organismo, num próximo contato após a sensibilização. Então, a gente sabe que as pessoas alérgicas, elas desenvolvem sintomas através da mediação do sistema imunológico, há uma carga de alérgenos que normalmente é tolerada por uma pessoa, em uma pessoa não alérgica, e a partir desse momento, quando ela começa a desenvolver sintomas que são reconhecidos nesse contato, nesse segundo contato, né, a gente pode dizer que essa pessoa é alérgica àquela proteína específica, né, que ela entrou em contato. E normalmente, né, esse reconhecimento ocorre nas mucosas. Esses mastócitos ligados às IgEs específicas, né, formando esses complexos entre imunoglobulina e receptor, em mastócitos e basófilos, eles normalmente se localizam
em mucosas e epitélio, né? E o sistema respiratório é o alvo, né? Porque é uma porta de entrada dos alérgenos no organismo. Então é importante a gente saber, em relação à alergia específica a epitélio de gatos, a gente chama, né, que a imunoglobulina, ela vai reconhecer uma proteína que a gente vai ver que ela é uma imunoglobulina que está ligada ao pelo e as escamas, né, cutâneas que estão presentes no ambiente. Então, a alergia que ocorre aos gatos é a partir do reconhecimento dessa proteína, né, que não é específica do pelo, mas ela está aderida ao pelo e às escamas do gato que estão presentes no ambiente. E vai, então, a presença dessa carga dessa proteína no ambiente vai estimular essa reação imunológica nas pessoas. Então, a gente diz que a alergia é ao epitélio do gato. Então, quando uma pessoa é alérgica a gato, ela vai fazer um teste de diagnóstico, ela vai ser exposta no teste de puntura cutânea ao extrato de epitélio de gatos, né? E a gente sabe que essa alergia, ela é a mais comum em relação às alergias de origem animal. A alergia a gato, ela é 2 vezes mais comum do que a alergia a cães, né? Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando que tem alergia a gatos, que não podem ter gatos, ou que quando entram em contato com gatos começam a desenvolver os sintomas, né? Então, a gente ouve muito mais as pessoas se referindo à espécie felina do que aos cães em relação a esse tipo de reação alérgica. E a gente sabe que 1 em cada 5 adultos no mundo tem alergia a gatos. É claro que essa prevalência vai variar conforme a região específica no mundo, a predisposição das pessoas, a exposição, ao grau de exposição aos gatos, né? Mas, em geral, ela é bastante prevalente tanto em países desenvolvidos quanto países subdesenvolvidos, né? Aqui no Brasil eu não encontrei na literatura essa prevalência específica, alergia a gatos, mas a gente tem dados aí europeus, americanos, né, variando conforme a região. E a gente sabe que a alergia ao epitélio de gatos é a terceira causa de asma nas pessoas. Então, depois, né, dos ácaros e do pólen, o epitélio de gatos é o terceiro alérgeno que estimula a asma em termos de prevalência nas crianças, nas pessoas. E isso traz um grande problema, porque isso leva a atendimentos de emergência, né, nos hospitais, nas clínicas infantis, né, de atendimento a crianças, e se tornando aí um problema grave de saúde pública, né? Então, as pessoas que mais têm alergia a gatos são aquelas pessoas que mais convivem com gatos, porque os gatos que vão levar, né, a presença dessa carga ambiental de alérgenos, quanto mais gatos as pessoas têm em casa, maior é a quantidade desse alérgeno no ambiente. Então, os próprios proprietários desses gatos, os familiares, né, dessas pessoas que têm gatos, e nós veterinários também que lidamos com gatos no nosso dia a dia, constituímos aí a população que mais apresenta esse tipo de alergia. Isso traz implicações importantes, né? A gente sabe que tanto as crianças podem ter problemas com aprendizado na escola, né? As pessoas podem ter problemas em relação à produtividade no seu trabalho, né? Se sabe também que a alergia pode trazer uma má qualidade de sono, né? De descanso para as pessoas. Então, é uma questão bastante importante na medicina humana, na dermatologia humana, e a gente, na veterinária, também tem que lidar com isso, porque faz parte do nosso trabalho também tirar as dúvidas, orientar, e agora a gente tem como prescrever um alimento, né, para os gatos, é o assunto da nossa noite hoje, graças a uma inovação aí da Purina, trouxe para a gente aí de 2019 para cá, o lançamento foi esse ano, mas esses trabalhos
e esse lançamento mundial já vem acontecendo, né? E a gente tem que conhecer que existe uma maneira na medicina veterinária da gente contribuir para reduzir todos esses problemas, né, que a alergia a gato traz às pessoas que querem ter gatos, que querem conviver com gatos e às vezes não podem ou às vezes se torna um sofrimento diário essa convivência. Então, como é que é conviver com essa alergia? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente vai tentar se colocar no papel, né? Como se a gente tivesse alergia, quem não tem, né? Tentar imaginar como é viver, né, com gatos, já que a gente ama gatos, né? E a gente lida com proprietários que amam gatos todos os dias, mas como seria viver com esses animais, com esses pets, né, diariamente, tendo alergia a eles? Como que seria isso? Os sintomas clínicos que as pessoas desenvolvem estão relacionados à rinoconjuntivite e à asma, né? Então, são sintomas que podem variar aí de leves até muito graves no caso da asma. Então, normalmente as pessoas têm espirros, secreção nasal, coceira no nariz. A gente vê muitas pessoas coçando o nariz, tendo coceira na garganta, no palato, né? Ficando com a conjuntiva bastante hiperêmica, né? Os olhos lacrimejantes. E aí, muitos, inclusive, podem ter aí sintomas respiratórios mais graves, como dispneia, falta de ar, tosse, né? Constituindo uma emergência. Então, é claro que isso vai variar, né? Esses sintomas vão variar conforme alguns fatores que a gente vai discutir, mas principalmente a carga ambiental, né? Então, a quantidade de alérgenos que tem no ambiente e a sensibilização de cada indivíduo em relação à quantidade de alérgenos que essa pessoa é alérgica, ela vai desenvolver esses sintomas. Então, quanto mais polissensibilizada essa pessoa é, normalmente mais grave os sintomas são ao entrar em contato com todos esses alérgenos de uma vez, né? Então, a gente sabe aí por trabalhos científicos que a exposição a gatos leva a um aumento até de 500.000 crises, ou seja, contribui aí com 500.000 crises emergenciais de asma na população de pessoas asmáticas que são alérgicas a gatos. Então, olha o papel aí do gato nessas emergências, nesses atendimentos hospitalares, né, nessa questão de saúde pública, né, no gasto, inclusive, público em relação ao tratamento, né, ao controle e tratamento dessas pessoas. E aí, o que acontece, assim, em relação a quem tem alergia a gatos, assim? A maioria dessas pessoas, elas não procuram um médico, né? A maioria dessas pessoas que têm sintomas mais leves, elas já reconhecem esses sintomas, já assumem que são alérgicas a gatos, né? E muitas vezes vão buscar páginas na internet ou orientações, né? Com pessoas que também são alérgicas, outros colegas, em relação ao que fazer, né, para minimizar esses sintomas. É claro que normalmente os casos mais graves vão chegar aí aos dermatologistas e aos médicos, principalmente pneumologistas, né, no caso de asma, mas a gente encontra um mundo, né, de orientações e de blogs e de sites na internet falando sobre o assunto, né? Mostrando como essas pessoas buscam e discutem entre elas em grupos, em locais, né, de congregação, né, sobre os sintomas, sobre recomendações, sobre como viver um pouco melhor em relação a isso. E essas informações, assim, para quem não é alérgico, chega assim a assustar em relação a como deve ser a vida de uma pessoa que é alérgica, porque a recomendação já começa, né? Se você escolhe ter gato e é alérgico a gato, já começa com a recomendação de você ter que banhar esse gato uma vez por semana, em banho de imersão, né? Para reduzir a carga de alérgenos ambiental, né? E em torno de 80%, se você fizer isso, você vai reduzir em torno de 84% essa carga ambiental. E para quem tem gato sabe que é um desafio dar banho em gatos, imagina banho de imersão uma vez por semana.
ou se você não consegue banhar, pelo menos escovar o gato do lado de fora de casa, né? Para que essa remoção das escamas e dos pelos com a proteína aderida, né, ocorra fora de dentro de casa, que também deve ser um baita de um desafio. Que mais? Lavar as mãos após tocar nos gatos. Então, imagina toda vez que você fizer carinho no seu gato em casa, você ter que lavar as mãos, você não poder ficar muito perto, né? Inclusive, tem a recomendação de você não deixar o gato entrar dentro do seu quarto, porque os ambientes onde os gatos vivem e ficam fisicamente presentes são aqueles com uma carga alergênica ambiental muito maior, né? E isso, assim, deve também se tornar um problema sério, porque quem é gateiro gosta de ter o seu gato na sua cama, né, no seu quarto. E além disso, quanto mais gatos a pessoa tiver, maior é a carga ambiental de alérgenos. Então, não só não poder ter muitos gatos, ter né? Já causa um grande transtorno, e você não poder deixar o seu gatinho entrar no seu quarto, ter que dar banho, ter que escovar, ter que lavar a mão toda vez que encostar nele. Evitar tapetes, cortinas e carpetes, né? A gente sabe que, pelos dados da literatura, esse tecido, né? Esse tipo de tecido, principalmente do carpete, do tapete, ele acumula aí 13 vezes mais alérgenos do que os outros tecidos dentro de casa. Então, ter pisos sempre lisos, né, que sejam mais fáceis de serem limpos, aspirados, e ter esse controle ambiental mais bem realizado, né? E aí, o aspirador, além de ter que aspirar a casa uma vez por semana, é importante que esse aspirador tenha um filtro de alta eficiência, que é o filtro EPA. E esse filtro, ele não deve estar só no aspirador, ele tem que estar também no sistema de aquecimento e de resfriamento da casa. Então, o ar-condicionado também tem que ter esse filtro. E a pessoa alérgica não deve aspirar, ela deve pedir para outra pessoa aspirar ou usar uma máscara, né? Então, imagina ainda os familiares tendo que também participar aí desse controle ambiental, aspirando a casa uma vez por semana e com aspiradores especiais, né? Com filtros especiais. Além disso, a limpeza regular e rigorosa da casa tem que ser feita. Vassouras não são muito bem-vindas, porque as limpezas chamadas secas, né, elas acabam dispersando mais o alérgeno no ambiente. Então, idealmente, essa limpeza tem que ser feita com panos úmidos, né, com aqueles lencinhos úmidos, panos, para que esses alérgenos não sejam ainda mais dispersos no ar e se perpetuando no ambiente. E aí a gente tem, né, os medicamentos. Vocês imaginem como deve ser, né, o controle medicamentoso frequente nessas pessoas, que toda vez que ela tiver sintomas, e convivendo com o gato, se ela não fizer tudo isso regularmente, de uma forma intensa, ela vai ter sintomas frequentemente, ela vai ter que acabar utilizando medicamentos que são de controle de sintomas clínicos. Então, medicamentos anti-inflamatórios, corticoides, broncodilatadores, né, para poder controlar diariamente os sintomas que são bastante indesejáveis na vida dessa pessoa. Hoje existe a possibilidade de imunoterapia, que ainda é discutida em termos de eficácia. Então, e normalmente as pessoas não têm alergia só a gatos, são polissensibilizadas, então muitas vezes tem que fazer vários tratamentos, também várias injeções ao longo de, às vezes, mais de um ano, 18 meses, 2 anos de tratamento. E mesmo assim, a eficácia ainda não é totalmente comprovada em termos de pesquisa científica. Então, a gente vê que não é fácil, né, para uma pessoa que gosta de gatos, conviver com gatos e ter, né, que realizar todas essas medidas aí de controle dos alérgenos ambientais. E aí, a primeira coisa que o médico, que o dermatologista vai orientar essa pessoa é doar o gato, porque você não tendo, né,
o gato convivendo o dia inteiro, todo dia dentro da sua casa, é uma das maneiras mais efetivas de reduzir, né, a carga mental. Apesar de que isso vai levar 20 semanas para acontecer, então a partir do momento que você doa o gato, leva 20 semanas para começar a reduzir a carga ambiental desses alérgenos, né? A implicação psicológica disso, né? E todo o transtorno que isso vai causar na vida da pessoa, de querer ter um animal de estimação, de querer poder ter um gato dentro de casa, para as pessoas que gostam, ela é muito grande, né? É muito difícil para as pessoas aceitarem doar o seu gato, e mesmo que doem, os sintomas vão começar a melhorar depois de muito tempo. Essa pessoa pode se expor a esses alérgenos em outros ambientes, na casa de outras pessoas, em ambientes públicos, como a gente vai ver. Então, não reduz totalmente a possibilidade dessa pessoa ter sintomas. E a maioria dos donos de gato acaba respondendo dessa forma, né? É impossível eu doar o meu gato, não vou viver sem o meu gato. E acaba escolhendo conviver com gatos e tentar controlar essa alergia através de todas aquelas medidas que a gente viu e através aí de medicações. E por que isso, né? Por que a gente vê essa insistência em relação à convivência com gatos? Por que essa medida não é efetiva, né? As pessoas preferem viver com gatos e ter alergia e ter sintomas frequentes, porque a gente sabe dos benefícios, né, de se viver com animais. Esses benefícios envolvem aí várias questões, além de melhorar sabidamente a função cardiovascular, né? Envolve toda uma questão psicológica, né, de companhia. As pessoas, hoje tem vários trabalhos na literatura a respeito do tratamento e como a pessoa que tem gatos evita a solidão, a depressão, né, ou ajuda no tratamento desses problemas, principalmente pessoas mais velhas, né. Em relação à saúde mental, a vida de uma pessoa que tem gatos e tem animais de estimação em geral é mais feliz, né? As pessoas fazem mais atividade física, controlam melhor o peso, né? Tem mais interação, né? Assim, às vezes a pessoa que mora sozinha acaba tendo maior propensão a ficar mais isolada, mais solitária e desenvolver depressão muitas vezes. A gente sabe que o gato ajuda muito. O cão também, animais de estimação em geral ajudam muito nesse sentido. Então, isso já não é nem mais discutido, né? Os benefícios de ter animal de estimação hoje em dia é indicado para pessoas que têm dor crônica, para pessoas que têm câncer, para pessoas que têm problemas psiquiátricos. Então, pessoas que estão internadas em hospitais, né, receberem visitas dos seus animais, apesar disso ser um pouco controverso, né, no sentido de que a gente está levando animais para dentro de hospitais, expondo eles a patógenos, né, dentro desses hospitais, mas nesse sentido de que a gente entender que o grande benefício que a presença física desses animais traz para as pessoas, né, mesmo, principalmente aquelas pessoas que estão doentes ou que têm tem algum problema crônico, né, em sua vida, acaba tendo aí um estímulo a mais, né, no tratamento, para lutar contra os seus problemas e ter sucesso aí nesse sentido. Então, a convivência das pessoas com gatos, pessoas alérgicas, ela traz como consequências a redução da interação. Então, assim, os gatos vão ter menos interação com essas pessoas, né? Essa convivência trazendo sintomas pode levar aí essas pessoas a abandonarem, a doarem os seus gatos. Muitas pessoas que eu conheço relatam, eu queria tanto ter gatos, mas eu sou alérgica, eu não posso ter porque eu passo mal, já começa a me coçar o nariz, a lacrimejar, e é uma tristeza isso, a gente vê o quanto a pessoa sofre com isso. E em relação às pessoas, né, a gente tem aí como consequência o uso crônico de medicações, esses efeitos colaterais das medicações, porque anti-inflamatórios, corticoides, broncodilatadores trazem bastante efeitos colaterais, né? Redução da interação com os gatos. Então, imagina o que é ter um gato dentro de casa e você não poder ficar com ele no colo, toda vez que você tocar nele ter que lavar as mãos, ter que, né, fazer todas aquelas medidas ambientais de limpeza, de controle.
não poder deixar o gato na sua cama, no seu quarto. Então, é bastante complicado isso, né, para quem gosta de gatos. E esse desgaste emocional e o prejuízo na produtividade, porque todo esse trabalho a mais que essas pessoas vão ter, o uso dessas medicações, né, a frequência alta desses sintomas acabam levando, como a gente comentou, a problemas de produtividade no trabalho, a distúrbios de sono, para as crianças influi no aprendizado. Então traz aí consequências bem importantes de saúde pública. Em relação aos alérgenos, né, o que se sabe em relação a como o gato contribui com todo esse problema, né? Existem 8 alérgenos conhecidos de gatos. O mais importante, o que é responsável por 95% dos casos de alergia, é o FeLD1, que é uma secretoglobulina. É uma secretoglobulina que é produzida por glândulas, né? Esse alérgeno é produzido por glândulas no organismo, a gente já vai ver. E ele é tão importante que ele é o principal constituinte do extrato de epitélio de gatos que é utilizado nos testes alérgicos de puntura cutânea para o diagnóstico do problema, né? E as pessoas até podem ser monossensibilizadas para esse alérgeno, mas normalmente elas são polissensibilizadas, ou seja, têm alergia a esses outros alérgenos, os outros Ds, né, D2, D4, mas quando são polissensibilizadas, normalmente também são sensibilizadas ao D1. Então, é o principal alérgeno em relação à alergia a gatos, né? Isso é o mais importante a gente entender. E constitui aí o grande responsável por todo esse transtorno da alergia a gatos. E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que não existe gato hipoalergênico, né? Muita gente, de uma forma errada, né, acha que, por exemplo, o gato Sphynx, da raça Sphynx, que é um gato que não tem pelos, ele é um gato hipoalergênico. E, na verdade, não é o pelo do gato que traz alergia, que causa alergia. É a proteína que é produzida, né, na glândula salivar, na glândula sebácea, em menos quantidade na glândula lacrimal, na glândula adrenal. Essa proteína ela acaba sendo espalhada no corpo do gato através do grooming, da autolambedura, e aí sim essa proteína vai aderir nos pelos, principalmente, e nas escamas, né? Nessa descamação natural da pele, essas escamas vão acabar ganhando o ambiente junto com esses pelos que estão caindo aí ao longo do dia, e aí existe toda essa contaminação ambiental. E essa proteína, ela é sticky, que eles chamam, né? Ela gruda. Onde ela ficar, ela vai aderir. E por isso as roupas constituem aí um grande veículo de transporte para essas proteínas para fora da casa das pessoas que têm gato. Então, não existe gato hipoalergênico, não existe diferença de produção dessa proteína da FeLD1 entre raças, entre gatos que têm pelo curto ou pelo longo. A cor da pelagem não influencia, o sexo não influencia, a idade do gato não influencia, né? Então, esse é um grande engano para as pessoas acharem, né, que o gato que não tem pelos, ele traz menos problema. Na verdade, não. Isso não existe. Então, pessoal, o que se sabe é que os alérgenos, apesar de não haver diferença entre as raças, o pelo, né, a idade dos gatos, existe uma diferença na produção do FeLD1 em relação a gatos inteiros e gatos castrados. Então, os gatos inteiros, eles produzem 3 a 5 vezes mais FeLD1 do que os gatos castrados. E não se sabe muito bem o papel fisiológico dessa proteína. O que se sabe é que se a gente administrar testosterona para esses gatos que hoje são castrados, eles vão voltar a produzir a mesma quantidade de FeLD1 que produziam quando eram inteiros, né? Então vai haver aí um restabelecimento da mesma carga de produção desse alérgeno no ambiente, mostrando que a testosterona, né, tem um papel importante aí, provavelmente tem um papel importante no estímulo à produção desse alérgeno.
Não se sabe qual é a função desse alérgeno, na verdade dessa proteína para os gatos do FeLD1. Talvez tenha alguma coisa a ver aí com comunicação entre os gatos, mas hoje os trabalhos ainda não definiram muito bem qual é o papel fisiológico dessa proteína. Então é muito importante que não se interfira na produção dessa proteína, apenas, né, pensando aí na remoção da carga ambiental dela para evitar os sintomas nas pessoas alérgicas, né? Então, a única diferença que existe na produção dessa proteína entre os gatos é em relação ao gato inteiro e o gato castrado. Não existe em relação a todas as outras características entre raças, pelagem, sexo. Então, é importante os veterinários saberem disso para poder orientar os seus clientes, os proprietários de gato. E aí, o que é interessante em relação a isso, né? Existe, sim, uma diferença, uma flutuação bastante importante na quantidade da produção desse alérgeno entre gatos. Então, existe uma quantidade diferente entre gatos, por exemplo, do mesmo ambiente, da mesma casa. Se a gente começar a acompanhar a produção de um grupo de gatos, vai haver gatos que produzem 0,4 microgramas por ml e gatos que produzem 35 microgramas por ml, ou seja, uma diferença aí de 80 vezes, né, mais em alguns gatos do que em outros. Então, existe uma variação entre gatos em relação à produção do FeLD1 e no mesmo gato ao longo do ano. Então, a gente pode ter momentos de alta produção, momentos de baixa produção em um mesmo indivíduo ao longo de um ano. Então, é bastante variável, né, a produção do FeLD1 entre a população de gatos. E como é que funciona toda essa sensibilização e por que as pessoas têm sintomas em relação a essa proteína específica, né, o alérgeno do gato? Em um momento em que uma pessoa entra em contato com essa proteína, né, existe aí um processamento, né, uma internalização e um processamento desse alérgeno pelas células apresentadoras de antígeno, então são as células dendríticas e os macrófagos. Então, elas processam e apresentam esse peptídeo, né, para os linfócitos T helper, o T auxiliador, e ele vai, na presença de citocinas, então, adquirir um fenótipo TH2, que vai recrutar, então essas células vão recrutar os linfócitos B, que vão começar a produzir, né, as imunoglobulinas específicas que reconhecem o FeLD1. E o linfócito B, então, vai começar a produzir bastante dessas imunoglobulinas, dessas IgE específicas, anti-FeLD1, que vão, então, se ligar a receptores FC εR1, né, nos mastócitos, nos basófilos, e vão ficar ligadas ali nessas células que vão se dirigir, então, às mucosas, ao epitélio do organismo em portas de entrada, em locais, né, principalmente trato respiratório, onde pode haver a entrada desses alérgenos no organismo. Se sabe, então, que existe muito pouca quantidade de IgE solúvel, né, na circulação nessas pessoas. Então, a maior quantidade dessa imunoglobulina vai estar já ligada nesse receptor específico, formando complexos nos mastócitos e basófilos. Numa segunda exposição, né, o que vai acontecer é que esse reconhecimento do alérgeno vai ser muito mais rápida e imediata, né? E por isso que a gente chama de reação de hipersensibilidade aguda ou imediata. O que vai acontecer? Quando esses alérgenos se ligarem a duas imunoglobulinas, formando esses complexos com seus receptores, vai ocorrer o estímulo, a ativação da degranulação dos mastócitos, liberando substâncias, então, que são bastante ativas na reação inflamatória que ocorre em resposta a esse alérgeno. Então, histamina, heparina, interleucinas, leucotrienas, prostaglandinas, tromboxano, vão promover aí todos os sintomas que as pessoas têm ao entrar em contato pela segunda vez com esse alérgeno, para o qual elas foram sensibilizadas anteriormente, né? Então, ter mastócitos com imunoglobulinas específicas ligadas nos seus receptores,
né, contra FeLD1, torna essa pessoa sensível, né? Então, na verdade, o termo correto é sensibilizada, né? E aí, essa pessoa, a partir daí, ela vai responder com sintomas toda vez que ela entrar em contato, né, com uma carga específica desse alérgeno através do ambiente do contato com esses gatos. E aí, como é que funciona, né? Como que essa proteína, como que o FeLD1 vai entrar em contato com essas pessoas, né? Aonde que essas pessoas vão ter a maior exposição? Então, como a gente comentou, o FeLD1 é produzido nas glândulas sebáceas e nas glândulas salivares do gato. Então, esses são os dois principais locais de produção da FeLD1. E aí, essa proteína, então, ela vai, né, a partir da saliva do gato e no pelo, ela vai estar aderida, né, ela produzida pela glândula sebácea, vai estar presente na secreção sebácea, né, que vai ser liberada aí na pele desses animais, dos gatos. A partir do momento que o gato faz o grooming, a autolimpeza, a lambedura, né, ele vai espalhar toda essa proteína no seu pelo, né, disseminando toda a proteína em relação à superfície da pele e aos pelos ao realizar a lambedura, né? E aí a gente tem fotos aqui dessa proteína aderida às hastes pilosas, né, as escamas cutâneas desse gato. Existe uma menor produção nas glândulas lacrimais e nas glândulas adrenais, mas a grande carga, a maior quantidade dessa proteína é produzida, então, nas glândulas salivares e nas glândulas sebáceas. Então, a partir do momento que esse gato tem, né, essa proteína aderida aí nas suas escamas cutâneas, no seu pelo, ao longo do tempo, essa descamação natural, né, essa perda pilosa que ocorre naturalmente ao longo do dia nos animais, vai levar, né, à contaminação ambiental. Então, essa é uma foto que eu tirei ontem, na minha própria bancada, né, na minha sala, onde existe aí uma cestinha que uma das minhas gatas adora dormir ali. Para vocês verem como é uma bancada preta, a gente nota bastante a presença, né, desses pelos que caem naturalmente ao longo do dia e dessas escamas cutâneas ali que estão cheias de FeLD1, né? Como eu não sou alérgica, eu não tenho, mesmo me expondo, né, essa proteína, eu não tenho sintomas clínicos, mas as pessoas alérgicas vão reagir, dependendo da carga ambiental, vão desenvolver esses sintomas por toda aquela reação imunológica que a gente viu. E essas proteínas, então, como eu brinquei com vocês que elas grudam, né? Elas vão estar ali presentes nesses pelos, nessas escamas e vão aderir também a partículas de poeira, vão ser dispersas em todo o ambiente da casa. E as pessoas vão, então, entrar em contato, dependendo da quantidade, vão ter esses sintomas específicos. Importante a gente saber, então, que esse alérgeno é considerado ubíquo, então ele é onipresente, ele está presente em todos, né, pode estar presente em todos os ambientes, porque ele é carregado por partículas pequenas, como partículas de poeira, ele pode aderir nas roupas das pessoas. Então, claro que os ambientes onde o gato está presente é muito mais, tem uma carga ambiental muito maior, né, desses alérgenos, mas a pessoa pode se expor em outros ambientes em que pessoas que têm gato carregaram através das suas roupas essa proteína para outros locais e vão entrar em contato da mesma forma, né? Então, mostrando que a diferença é a quantidade, mas que ele pode estar presente, né? Essa proteína pode estar presente em vários ambientes de casa, né, mas também em ambientes públicos, né, como meios de transporte público, escolas, casa de outras pessoas, de coleguinhas, né, pensando em crianças. Então, é um alérgeno considerado ubíquo, né. E aí eu trago alguns trabalhos importantes para vocês, né, que mostrando, então, um estudo com 3.400 crianças na Suécia,
foi demonstrado que pelo menos 3/4 das crianças que possuem anticorpos IgE para antígeno de gato nunca haviam vivido uma casa com gato antes. Então, 3/4 das crianças sensibilizadas foram sensibilizadas em outros ambientes porque não tinham gato em casa. E aqui mostrando aí exemplos de transferência passiva, e se sabe que se existe uma carga ambiental maior do que 8 microgramas, né, de FeLD1 por grama de poeira, é suficiente para causar sintomas em pessoas sensibilizadas. Então, e nisso aqui que vai depender, esse é o fator que determina que as pessoas vão ter sintomas ao entrar em contato nesses ambientes com os alérgenos ou não. E um outro trabalho mostrando, né, com 410 crianças na Itália, mostrando que a quantidade de alérgenos nas escolas é proporcional à quantidade de crianças que possuem gatos em casa. Então, se numa sala de crianças, né, na escola, muitas dessas crianças têm, né, e eu confesso que na escola dos meus filhos provavelmente tem, porque eu fui responsável por doar muitos gatos para vários coleguinhas dos meus filhos, né? Quanto mais crianças com gatos tem numa sala na escola, maior é a carga ambiental dessa sala em termos de FeLD1, né? Então, as outras crianças, mesmo que não tenham gatos em casa, se são sensibilizadas, vão ter sintomas clínicos. E 92 crianças com asma não possuíam animais com pelos em casa, confirmando exposição indireta nas escolas. Essas com asma sensibilizadas a IgE de gatos, né? E um outro estudo mostrando aí, que pessoas, né, crianças e adultos com rinoconjuntivite ou asma alérgicos a FeLD1 na Suécia e na Áustria, né, foi mostrado que o risco de ter asma para essas pessoas, essas crianças, foi 3 vezes maior para aquelas que têm níveis de IgE mais altos do que apenas ter rinoconjuntivite. O que isso quer dizer? Que a quantidade de IgE específica para FeLD1 pode, inclusive, ser utilizado, né, no futuro como um marcador do risco daquela criança, daquela pessoa ter asma, ter crises de asma, né, ter a reação mais grave, né, nos sintomas mais graves e quando em contato aí com a carga ambiental importante aí de FeLD1. Em relação ao diagnóstico, então, para a gente ir terminando, o que a gente sabe, né? Que, principalmente, muitas pessoas têm alergia e não procuram médico, elas vão acabar procurando médico quando têm sintomas moderados a graves. E esse diagnóstico ele é feito hoje principalmente através do teste cutâneo de puntura. Então, se utiliza aí extratos de epitélio de gato em meio aquoso, né? Se coloca na pele, fazendo com uma lanceta, pequenas arranhaduras, na verdade, para ele entrar em contato, para o indivíduo entrar em contato, né, com esse alérgeno. E se observa a reação cutânea que ocorre num tempo determinado, para determinar se essa pessoa é sensibilizada ou não. Além disso, se faz também dosagem sérica de IgE específica, né? Mostrando que, na verdade, esses 2 testes, eles mostram que a pessoa foi sensibilizada, ou seja, ela tem uma capacidade de reagir à presença desse alérgeno, né? Por isso que é importante unir os sintomas, unir a manifestação clínica, né, ao resultado desses testes para se concluir um diagnóstico específico. E em relação ao que é o foco da aula hoje, né? Como que a gente pensa em contribuir, então, com a medicina, né, com a dermatologia humana, em relação à redução dos sintomas dessas pessoas, né? Porque tudo que a gente quer é que as pessoas tenham gato, né? Como veterinários, como amantes de gato, a gente quer que as pessoas tenham gatos e que as pessoas convivam bem com eles, né? Então, se sabe, o que é importante a gente entender primeiro, né? Que se sabe que existe essa carga ambiental de alérgenos, ela é constituída pela soma dos alérgenos, que a pessoa normalmente ela é polissensibilizada, né? Então existe um limiar dessa carga ambiental, né, que vai constituir a soma de todos os alérgenos específicos que essa pessoa tem reação, né, que ela tem alergia. Então, ao longo do ano, essa carga pode variar,
né? E a pessoa só vai ter sintomas, vai ter os sintomas de rinoconjuntivite, de asma, quando esse limiar for ultrapassado. Então, o principal foco de toda a prevenção ao tratamento é reduzir, né, além do tratamento dos sintomas com medicamentos, reduzir a carga ambiental desses alérgenos. E se sabe, por exemplo, que o limiar celular, né, é de 2.000, ligação de alérgenos a 2.000 complexos, né, receptores IgE, né, de uma forma cruzada, de 500 a 1 milhão de complexos que existem. Então, existe já de forma conhecida que existe uma outra... A pessoa precisa ter a sua carga ambiental ultrapassada para ela estimular essa quantidade de receptores celulares para desenvolver os sintomas clínicos. O que existe hoje como medidas de controle tem esse foco, né? Primeiro, em relação ao gato, né, na produção de FLD1 pelo gato, primeira medida que o médico normalmente recomenda é que a pessoa não tenha um gato, né? E a gente já viu tudo que isso pode gerar em termos de impacto psicológico e de saúde, né, para muitas pessoas, e que não é aderida, né, pela maioria das pessoas que gostam de gato, que querem ter um gato. Depois, evitar o gato, dar banho no gato uma vez por semana, que também é bastante difícil para quem tem gatos em casa, né? Os gatos costumam ficar em cima dos móveis, em cima da cama, gostar de ter acesso a todos os ambientes da casa. Dar banho num gato não é fácil, né? Em relação ao ambiente, a gente viu, né? Tem toda a questão da limpeza ambiental, da aspiração desse ambiente, de toda a frequência em que isso tem que ser feito em relação ao piso, aos filtros de ar-condicionado, né? A limpeza, né? Para colocar para lavar panos e roupas que têm esse contato com o gato, tem que ser em alta temperatura para poder eliminar o alérgeno dessas roupas. Então, assim, a partir dessas medidas, se busca tentar reduzir justamente essa carga ambiental para que aquele limiar não seja ultrapassado. E a gente vê que a tomada de decisão multidisciplinar, ou seja, precisa-se atuar em todos esses momentos para que realmente esse controle seja efetivo. Então, tanto diminuir a carga através do gato, ou seja, dando banho, evitando que ele entre no quarto, limpando o ambiente, controlando os sintomas, né, é que se vai ter medidas de controle efetiva, ou seja, você tem que atuar em todos esses momentos de uma forma frequente e intensiva para conseguir controlar esses sintomas clínicos. Então, todas essas medidas se tornam bastante trabalhosas, caras e insustentáveis a longo prazo, né? Conversando com pessoas que têm alergia, a gente vê que as pessoas amam lá o gato, espirra, abraça, espirra, e acabam tomando um monte de medicamento para controlar, né, esse sintoma, e tendo essas medidas, então, uma clara inefetividade no controle, né, do problema para as pessoas alérgicas. Ou o que é pior, né, as pessoas acabam evitando os gatos ou não tendo gatos, tendo vontade, né, de ter um animal de estimação, trazendo um impacto psicológico importante. Na Turquia se lançou aí um gel que forma uma barreira mecânica bloqueadora de alérgenos, que tem que ser aplicada 2 vezes por dia, né, de forma intranasal, né, e que nesse trabalho aqui, o único trabalho que existe para essa medicação, né, foi testado com 3 pessoas que tinham alergia a gatos, que eram alérgicas a gatos. Então, para vocês verem que ainda está se tentando aí desenvolver medicamentos que ajudem nesse sentido, esse aqui só está disponível na Turquia, né? Não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, para vocês verem como a indústria farmacológica também está tentando trabalhar nesse sentido para minimizar os sintomas clínicos das pessoas. E agora vem o nosso papel aqui na veterinária, né? Como que a gente pode contribuir com isso? Já que é um transtorno, né? Que são medidas bastante difíceis de serem praticadas de uma forma frequente, né? E que todo
toda essa convivência pode trazer aí prejuízos em termos de uma vida com sintomas crônicos, clínicos crônicos para essas pessoas, né? Tudo que a gente quer é tentar contribuir para que os nossos clientes tenham gatos e tenham uma convivência saudável e feliz com os nossos pacientes, né? Então, a Purina trouxe aí pra gente uma grande revolução nesse sentido, né? Porque através da pesquisa realizada, né, todos os trabalhos científicos, todas as investigações científicas que o Purina Institute fez aí nos últimos anos, né, conseguiu achar uma maneira, né, esses trabalhos hoje mostram pra gente que existe uma maneira da gente tentar diminuir a alergenicidade do gato, ou seja, trabalhar no bloqueio desse alérgeno do FeLD1 a partir da sua produção, ou seja, não diminuir a sua produção, porque não se sabe qual é o objetivo dessa proteína para os gatos, então não se pode diminuir a produção, né, de uma proteína que não se sabe a função e o impacto fisiológico que traria interferir na produção e na liberação dessa proteína aí pelo gato. Então se busca o quê? Bloquear essa proteína para que ela não seja mais o que dispara alergia nessas pessoas. Então diminui a carga ambiental, né, da FeLD1 e isso diminui os sintomas clínicos das pessoas, né? E essa revolução é fantástica porque ela vem na alimentação, que é uma coisa super prática, né? Então a pessoa que tem gato, dar uma ração para o gato todos os dias é o que é normal, não vai trazer um trabalho a mais para essas pessoas. Então, como é que funciona aí esse tratamento, né? Que a gente pode, na verdade, é uma forma de prevenção, né? Para os gatos não trazerem esses problemas para as pessoas. Então, se verificou que as galinhas que são expostas ao FeLD1, elas produzem uma imunoglobulina, que é chamada de imunoglobulina Y. Ela é semelhante à imunoglobulina G nossa, né? Essa imunoglobulina Y, ela é transferida para os ovos, porque é uma forma de passar uma imunidade passiva para os pintos, né? Então, ela está presente nos ovos, que são produzidos por essas galinhas que são expostas ao FeLD1. E essa imunoglobulina, ela tem uma ação anti-FeLD1. Então, o que a Purina desenvolveu é um alimento que tem esse produto derivado do ovo, que contém essa imunoglobulina, e quando o gato se alimenta da ração que tem essa dieta, né, que tem esse produto, essa imunoglobulina vai reconhecer e bloquear o FeLD1 na saliva, né, na cavidade oral do gato ou no momento em que ele se alimenta. E o que vai acontecer é que, ao realizar o grooming, o gato vai naturalmente espalhar toda essa FeLD1 nos seus pelos e nas suas escamas, mas esse FeLD1 vai estar bloqueado, né? Então a gente vê ali duas IgY ligadas nesse antígeno, nesse alérgeno, né? Impedindo, então, que esse alérgeno, ao entrar em contato lá com os mastócitos e as IgEs das pessoas sensibilizadas, ativem a degranulação dos mastócitos e dos basófilos. Então, isso vai, com essa revolução, né, científica, a gente vê que a FeLD1, ela vai ser produzida, vai ser espalhada no pelo do gato, vai ser dispersa no ambiente, na poeira, vai estar presente da mesma forma que sempre teve, mas ela não é capaz, então, porque ela está neutralizada pela imunoglobulina Y, ela não vai ser capaz de estimular, então, os sintomas clínicos nas pessoas alérgicas, né? E tudo isso através do alimento, da ração em que esse gato vai comer todos os dias aí na casa dessas pessoas alérgicas. E o mais importante também é que, da mesma forma, as proteínas que vão ser carregadas aí nas roupas das pessoas para outros ambientes também vão estar bloqueadas.
né? Então, reduz a carga ambiental não só do ambiente em que o gato vive, então, contribuindo aí também para a redução da dispersão ambiental de uma forma geral, né? Minimizando os problemas alérgicos das pessoas. Então, o Purina Institute realizou 2 trabalhos científicos, 2 pesquisas para investigar, né, a eficácia desse alimento contendo esse produto derivado do ovo, que contém a imunoglobulina Y anti-FeLD1, né, em reduzir a presença do FeLD1 imunologicamente ativo na saliva do gato. E no primeiro artigo foi comprovado, primeiro eles investigaram através da coleta de saliva dos gatos alimentados com a dieta, se houve a redução, né, dos níveis de FeLD1 ao longo de 6 semanas, o que foi verificado, né, como efetivo, e depois eles compararam esse grupo que se alimentou com a dieta teste com um grupo controle, e nessa comparação eles verificaram que 80% dos gatos que se alimentaram da dieta específica mostraram uma redução da presença do FeLD1 ativo na saliva desses gatos, contra 20% do grupo controle que não se alimentavam dessa dieta teste. E no segundo artigo, então, a pergunta foi em relação à presença, né, desse FeLD1 imunologicamente ativo nos pelos e nas escamas dos gatos. Então, eles investigaram, né, a partir da ingestão do alimento teste, ao longo aí das semanas, né, os níveis de FeLD1 nos pelos e escamas dos gatos que sofriam aí uma escovação para a coleta, né, desse material, dessa amostra, para a mensuração do FeLD1. E foi visto, então, que os níveis de FeLD1 ativos nos pelos e nas escamas reduziu de forma significativa a partir da 3ª semana de trabalho, né, do trabalho científico, com uma média de redução de 47%, variando aí entre 33% e 71% de redução. Então, esses trabalhos mostram que o alimento teste, ele realmente tem uma eficácia, né, em bloquear esse FeLD1 na saliva do gato, reduzindo os níveis aí dessa proteína, e isso ocorre principalmente a partir da 3ª, 4ª semana de alimentação, e que esse bloqueio também é perpetuado nos pelos e nas escamas desses gatos ao longo das semanas, com níveis aí que podem chegar a mais de 50% de redução. E isso vai representar aí uma redução importante na carga ambiental desse alérgeno, reduzindo os sintomas nas pessoas alérgicas. Então, gente, é uma contribuição enorme para quem trabalha com gatos, para quem atende proprietários alérgicos, né, que querem, ou pessoas que querem ter gatos, porque é uma forma prática, segura, eficiente e principalmente sustentável de diminuir, né, a carga ambiental desses alérgenos, as pessoas poderem ter gatos, poderem conviver com seus animais de uma forma tranquila, sem preocupação, sem ter que ficar lavando a mão, podendo ter o seu gato pela casa, né? Como as pessoas que não têm alergia têm, né? E hoje, quando as pessoas falam para mim, eu tenho alergia a gatos, ou eu sou louca para ter gatos, mas meu marido é alérgico, ou, né? O filho, enfim, eu falo, olha, as coisas estão mudando. Você pode hoje, né, ter uma redução importante da carga ambiental através de uma dieta, um alimento para o gato, em que você vai ter redução importante dos sintomas ou nem desenvolver sintomas clínicos por ter alergia a gatos ou a pessoa que tiver, né? E isso traz aí uma grande inovação, uma grande possibilidade para a gente, como veterinário, poder ter essa indicação, poder ter esse produto no mercado para contribuir, porque tudo que a gente quer, né, que gateiro tenha gato e que essa convivência seja o mais saudável e o mais feliz possível, né? Então, como conclusão, a gente sabe, né, que o gato
é um membro da família, os proprietários hoje consideram um indivíduo da família, e eles vão ter resistência às recomendações médicas de doarem seus gatos ou de evitarem contato com seus gatos, e vão sofrer com isso, porque vão sofrer os sintomas alérgicos, né, toda a manifestação da alergia que eles têm à presença desses alérgenos no ambiente. Então, para o dia a dia dessas pessoas, isso representa, né, uso regular de medicações, estresse, menos interação com seu gato, situações de abandono, de desgaste emocional. Muitas vezes é um obstáculo a ter gatos, como a gente vê muitas pessoas que querem ter e não podem, né? E hoje, então, a gente tem a possibilidade da utilização de um alimento que reduz essa carga ambiental do alérgeno, do epitélio do gato, de uma forma prática, segura, eficiente e sustentável, né? Uma forma muito tranquila, né, de executar, que antes eram 12, 15 medidas frequentes aí para que isso fosse alcançado, né? Hoje, oferecendo um alimento, você diminui a carga ambiental sem ter que fazer todas aquelas outras medidas que são bastante trabalhosas e com desgaste bastante para as pessoas e para os gatos, né? Para passarem por tudo aquilo, para que tenha uma convivência feliz, né? Então, a gente vê que toda essa inovação melhora a qualidade de vida, não só das pessoas que têm alergia, mas também dos nossos pacientes, que vão ser muito mais, vão ter uma convivência muito melhor, uma proximidade muito maior dos seus donos. Então, com isso, a gente termina, né, essa aula sobre essa situação aí importante de alergias a gatos que as pessoas têm. Acho que é importante a gente ter esse conhecimento de como está a situação atual e as opções que a gente tem no mercado hoje, em relação à prescrição, à recomendação para os nossos clientes, porque isso vai tornar o nosso trabalho muito mais fácil, a vida das pessoas muito melhor e a convivência aí com gatos muito mais saudável para todo mundo. E eu espero que vocês tenham aproveitado, né? E estou aí à disposição para caso tenham dúvidas, tá aqui o meu e-mail. Eu fico à disposição para tirar dúvidas e para discutir assuntos que vocês queiram aí no futuro. Um abraço, agradeço imensamente a Purina e ao VetSmart pelo convite, foi um grande prazer. Boa noite. Olá, estou aqui para compartilhar com vocês sobre o ProPlan Live Clear, o primeiro alimento que reduz os alérgenos dos gatos. ProPlan Live Clear é um alimento, então, para os tutores que têm sensibilidade aos alérgenos dos gatos, ou popularmente conhecida como alergia a gatos. E por que é importante, né? A gente sabe que a sensibilidade aos gatos, ou essa popularmente conhecida como alergia aos gatos, afeta 1 em cada 5 pessoas globalmente. Ou seja, a incidência é bastante importante e faz com que você tenha aí tanto problemas, né, ou dificuldades para o tutor, que tem toda essa sintomatologia, como também para o gato. Porque uma das recomendações para essas pessoas que têm sensibilidade a esses alérgenos é que você evite o contato com os gatos, né? Porque são eles os produtores desse alérgeno, que a gente denomina como FeLD1. Então, o FeLD1 ou FeLD1, né? Ele é produzido por todos os gatos. Mesmo os gatos que não têm pelos, né? E independente da cor, do tipo de pelagem, enfim. Todas as pesquisas nos mostram que todos os gatos são produtores. Então, muitas vezes a gente já ouviu falar algum tipo de expressão de gatos que são hipoalergênicos. Isso é um mito, né? Na verdade, a gente não pode dizer que existem gatos que são hipoalergênicos, porque todos eles vão produzir esse alérgeno chamado FeLD1. Esse FeLD1, para o gato especificamente, ainda não existe uma clareza sobre a função exata para o gato, né? Qual a função biológica desse FeLD1 para o gato? Então, algumas investigações, algumas pesquisas mostram que talvez ele tenha um papel aí de sinalização química
ligada aos hormônios sexuais. Mas isso ainda também não foi completamente comprovado. Por isso, a gente também não sabe qual seria os possíveis danos ao gato se a gente interrompesse a produção de FeLD1. E o que a gente sabe é que todos eles produzem, nenhum gato pode ser considerado né, hipoalergênico, mas a gente não sabe exatamente esses efeitos. Então, desde o início do desenvolvimento da tecnologia em um produto para reduzir esses alérgenos, foi feito baseando-se na não interrupção dessa produção pelo gato. Então, a gente respeita né, essa produção do gato. O que a gente traz com a tecnologia é realmente neutralizar esse alérgeno após a sua produção, sem interferir fisiologicamente ou biologicamente nos gatos. E até hoje, se a gente for pensar como eram feitas as abordagens de controle de alergias aos gatos, né, a gente tinha alguns momentos de oportunidades de intervenção. Uma é do gato, né, que é o produtor desse alérgeno, que seria evitar o contato com ele no ambiente ou no indivíduo alérgico. No ambiente, através das limpezas exaustivas, troca, né, enfim, de almofadas, carpês, entre outros utensílios que podem ser mais fácil veiculadores desse alérgeno, ou no indivíduo alérgico através, né, enfim, do controle aí de medicamentos e tudo mais. Essa nova abordagem, por que a gente fala que ela é tão nova, né? Porque a gente está trazendo uma oportunidade de intervenção que antes não existia, porque a gente propõe a utilização desse anti-FeLD1 depois da produção do gato, né? Então, sem afetar essa produção por ele, e, ao mesmo tempo, antes que esse alérgeno se disperse ao ambiente. Então, por isso que é uma tecnologia tão efetiva para a redução, né, na neutralização desses alérgenos. E qual que é o mecanismo, né, desse ingrediente tão novo? Então, o mecanismo dele ele vai ocorrer na boca, que, na verdade, é aonde, digamos, a maioria da disseminação desse alérgeno, né? FeLD1 é uma proteína que ela é produzida principalmente pelas glândulas sebáceas e salivares dos gatos. Mas, através das glândulas salivares, é que você tem uma disseminação efetiva dessa proteína, né? Porque quando os gatos se lambem naturalmente no processo de comportamento deles de autolimpeza, isso faz com que esse FeLD1 seja passado para os pelos e porque a gente chama de caspas, né? Ou seja, aquela descamação natural da pele. E isso ganha o ambiente, porque essa partícula tem umas características bem específicas. Além dela ser muito pequena, ela é muito pegajosa. Isso faz com que você tenha uma oportunidade de disseminação muito grande. Então, alguns estudos demonstraram até que casas que não têm gatos habitualmente, né, também foi encontrada essa proteína. Bom, esse anti-FeLD1, ele é uma proteína que é derivada do ovo, que vai revestir cada partícula do alimento seco, que é o ProPlan Live Clear, na cobertura desse alimento, por ser aí um ingrediente sensível e que precisa desse contato com a saliva do gato. E aí, quando o gato se alimenta com esse produto, esse anti-FeLD1 neutraliza o FeLD1 na saliva e a partir desse momento, quando o gato se lambe, ele vai passar para os seus pelos e suas caspas já o FeLD1 neutralizado. Então, essa abordagem revolucionária, como eu comentei, porque ela vai neutralizar o FeLD1 após a produção pelo gato, mas antes da disseminação no ambiente. E esse ingrediente é um ingrediente utilizado há décadas e se mostrou sempre super seguro, é utilizado tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal. E quando o gato consome esse produto, ele é digerido como uma proteína qualquer. Então, não tem aí outra função a não ser essa função que ocorre exatamente na boca do animal, né? Nessa neutralização do FeLD1. E aí, como a gente sabe que isso foi efetivo, né? Através dos estudos que a gente fez, que foram feitos, que nos demonstrou que a partir das 3 semanas e enquanto durou o estudo, a gente teve uma redução média significativa de forma consistente com os níveis basais que os gatos alimentados versus dieta teste, né? Então, quando a gente olha aqui, se a gente visualizar a partir da 3ª semana,
a gente vê que tem uma redução significativa, constante, desse grupo que foi testado por mais de 10 semanas. E quais foram os resultados? A partir da terceira semana de alimentação com essa dieta, contendo esse ingrediente derivado do ovo, né, com o IGY anti-FeLD1, 97% dos gatos apresentaram níveis reduzidos de FeLD1 nativo. 86% tiveram uma redução de pelo menos 30%. E mais da metade tiveram uma redução mínima de 50%. Então, bastante significativa. Então, em média, a gente pode dizer que a redução que esse produto proporciona é de 47%, em média, nos níveis de FeLD1 ativos, a partir da terceira semana de alimentação. E isso é bastante significativo na redução da carga alergênica, né? Então, a gente tem uma oportunidade de redução dessa carga alergênica e do indivíduo que é sensível entrar em contato, numa redução aí de 47%. Resumindo como funciona, né, essa tecnologia, então, lembrando, todos os gatos, eles produzem esse alérgeno comum, que chama FeLD1 na sua saliva. Quando eles vão se alimentar com ProPlan LiveClear, essa proteína-chave que está na cobertura de cada partícula do alimento, se neutraliza o FeLD1 na saliva e, administrando esse produto diariamente, se reduz significativamente os alérgenos, tanto no pelo quanto na casca desses animais. Dessa forma simples e segura. Vale lembrar também que ProPlan LiveClear é um produto de nutrição avançada, elaborada com carne de frango, que é uma fonte de proteína de alto valor biológico e alta digestibilidade, e que também tem uma optotecnologia, que traz uma nutrição adequada como toda a linha ProPlan. Então, ele possui OptiTract, que é uma combinação de nutrientes exclusiva para ajudar a proteger e manter a saúde do trato urinário desses gatos adultos. Então, esse produto está disponível hoje na formulação de gatos adultos e, além desses benefícios para o gato, tem esse benefício da redução dos alérgenos, né? Importante também que para a gente ter uma redução adequada dos alérgenos, desse 47%, a gente precisa que ProPlan LiveClear seja a alimentação principal do gato e que seja administrado diariamente. Então, se a gente não fornece mais o produto, a gente não tem mais essa função, porque realmente, como eu comentei para vocês, é uma função que acontece ali de neutralização local na boca desse gato. Para eu saber se a quantidade está correta, tem que ser a alimentação principal, seguindo as orientações de alimentação da embalagem. Pode ser feita com outros alimentos, como alimentos úmidos, mas a gente precisa que LiveClear seja realmente a alimentação principal. E os benefícios, né, essa redução da carga alergênica, ela é vista a partir da terceira semana, porque você precisa dar um tempo aí para que no ambiente você já tenha esse FeLD1 neutralizado. E 90% dos gatos aí que foram alimentados com ProPlan LiveClear apresentaram essa redução significativa nos níveis de FeLD1. É importante também a gente lembrar que toda a linha ProPlan oferece o serviço de satisfação garantida, porque a gente confia que traz realmente uma nutrição avançada e de sabor excepcional para os gatos. Então a gente oferece esse serviço de pós-venda que permite os tutores de pets que não estejam satisfeitos tenham a devolução de um produto, né? Para isso a gente precisa de cumprir algumas regras específicas que podem ser consultadas aí através do nosso serviço de atenção ao consumidor ou através do nosso site. E para a gente resumir tudo que eu falei, eu vou passar um vídeo que traz aí informação detalhada e a gente vai conseguir visualizar bem aí sobre o produto. Respaldada por uma equipe de Purina com mais de 500 cientistas reconhecidos mundialmente, incluindo nutricionistas, veterinários e inúmeros outros especialistas em animais de estimação, a Purina ProPlan entrega a nutrição mais avançada ao seu alcance com fórmulas avançadas, eficácia comprovada, inovações revolucionárias. Em Purina ProPlan, nos comprometemos em colocar ao alcance de todos os tutores de pets e em cada prato uma nutrição com o poder de mudar vidas. Desde sempre, Purina ProPlan traz inovações que revolucionam a categoria. E nesta ocasião apresentamos Purina ProPlan LiveClear,
1 em cada 5 adultos no mundo tem sensibilidade aos alérgenos dos gatos. Isso pode limitar a interação entre gatos e seus tutores, restringir a liberdade e até levar o gato a um abrigo de animais. Mas agora há uma solução com o poder de mudar a vida de tutores e seus gatos. Purina ProPlan Live Clear. Depois de mais de uma década de pesquisas, ProPlan Live Clear é o primeiro alimento para gatos com o poder de reduzir alérgenos no pelo e na caspa dos gatos. Como? Live Clear neutraliza os alérgenos em sua origem, a saliva dos gatos. Todos os gatos, independentemente da raça ou gênero, produzem um alérgeno chamado FeLD1 em suas glândulas salivares. Quando os gatos se lambem, eles transferem o FeLD1 para seus pelos através da saliva, e assim os alérgenos se dispersam pelo ambiente. Inspirados por um processo que acontece naturalmente, os cientistas da Purina descobriram que uma proteína-chave derivada do ovo pode se aderir ao FeLD1 de maneira específica, neutralizando-o, e graças a uma alimentação diária, reduzir os alérgenos dos gatos de forma segura e eficaz. Os resultados foram surpreendentes e, por isso, um alimento com o poder de mudar vidas foi desenvolvido. Purina ProPlan Live Clear proporciona uma nutrição e sabor excepcional que demonstrou que pode reduzir os alérgenos no pelo e caspa dos gatos em média 47%, com resultados a partir da 3ª semana. Com esta solução inovadora para lidar com os alérgenos dos gatos, você pode ajudar a melhorar a vida dos tutores e seus gatos, para que eles tenham um contato mais próximo do que antes. Muitos tutores de gatos já confiam em Purina ProPlan Live Clear, obtendo resultados positivos. Se perguntarem sobre o produto, compartilhe estas informações. Todos os gatos produzem um alérgeno comum, o FeLD1, na sua saliva. Uma proteína-chave derivada do ovo se une ao FeLD1 e o neutraliza. Ao alimentar o gato como indicado na embalagem, ProPlan Live Clear reduz os alérgenos no pelo e na caspa do gato. Simples e seguro. Em Purina, acreditamos que as pessoas e pets vivem melhor se estiverem juntos. Por isso, Purina ProPlan lhe oferece a nutrição mais avançada. Bom, como a gente viu, né, esse produto então é resultado aí de mais de 10 anos de estudos e pesquisas científicas que traz realmente esse poder que a gente fala de mudar vidas, porque ela vai ajudar os tutores que são sensíveis a esses alérgenos a poderem estar mais próximos dos seus gatos, né? Dos gatos que eles amam. Então é uma abordagem realmente revolucionária no controle de alérgenos em todo o mundo e vai permitir exatamente isso que a gente fala tanto em Nestlé Purina, né? Que os donos, a gente acredita que os tutores e seus pets vivem melhor juntos e a gente acredita que esse produto traz realmente toda essa crença que a gente tem como companhia, né? Ajuda que os tutores e seus gatos estejam cada vez mais próximos. Bom, se você ficou com alguma dúvida, é um prazer para a gente compartilhar ainda mais informação. A gente tem o site de ProPlan, onde a gente tem bastante detalhamento, e também temos o site do Purina Institute, onde você pode encontrar aí as pesquisas na íntegra para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigada! E até a próxima!